Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula teórica do tecido adiposo. Aqui nós temos o tecido adiposo unilocular, né, que é aquele tecido adiposo caracterizado, né, por conter, né, dentro da célula apenas uma única gotícula, né. Por isso que ele chama unilocular, que forma um lóculo só, tá vendo aqui, ó, uma gotícula só, né. Esse tecido aqui, ele forma o que a gente chama de panícula adiposo, principalmente nos recém-nascidos, que recobre toda a superfície do corpo e fica embaixo da epiderme. Né? Quando a gente cresce, aí ele fica somente em algumas regiões, né? Que nós conhecemos muito bem quais são essas regiões onde ela se acumula. Né? E aí você tem aqui a característica de ser enorme, né? A gotícula de gordura toma quase toda a célula, formato poliédrico, né? E você não tem uma membrana para envolver a gotícula, né? Você tem só uma camada muito fininha, uma membrana muito fininha aqui, ó, de lipídio, separando uma da outra. A gente vai ver aqui, tá vendo? Isso aqui é uma única membranazinha, né? Uma única camada de fosfolipídio separado. Por que uma única camada? Porque aqui tem gordura, aqui tem gordura. Então elas interagem com a gordura, ela consegue estabilidade com uma única camada de fosfolipídio. Mas é importante você entender que o que separa uma gotícula de gordura da outra é uma delgada camada de fosfolipídio. Ponto. Só isso. Aqui, de novo, o tecido unilocular, tá para você ver que ele é muito vascularizado. Então aqui são células, tem os vasos sanguíneos, as células do vaso sanguíneo, né? E ele tem também tecido conjuntivo. Já vou mostrar uma imagem que mostra bem o tecido conjuntivo. Essa aqui não é tão boa para isso. Mas dá para você ver aqui, ó, os vasos, né? Aqui as gotículas, aqui a fina delgada membrana, né? Essas são as principais estruturas. E aqui a célula, né, do adipócito, que ela já é mais achatadinha quando ele é unilocular. Quando a gente for para o multilocular, que é o outro tipo, a gente vai ver que tem um outro formato. Mas a gente vai abordar isso mais na aula prática, a morfologia, né? Então, só para dar uma revisão aqui, vamos dar uma olhada na legenda. O tecido adiposo unilocular, formado por células adiposas contendo uma grande gotícula de lipídio, G. Seu citoplasma se restringe a delgados anéis, né? Olha aqui, ó, delgados anéis separando eles, né? Ponta da seta, delgados anéis. E vários núcleos adipócitos podem ser observados, são as setas. As setas estão mostrando aqui o núcleo do adipócito, o núcleo do adipócito. Além de vasos sanguíneos. Ele não relata aqui o tecido conjuntivo. Mais para frente ele aparece. Aqui já aparece bastante tecido conjuntivo, que dá sustentação para ele. O que você está vendo de T aqui é tecido conjuntivo. Aqui a fina delgada, aqui é o núcleo do adipócito, e aqui apareceram, né, na foto, vieram aqui de penetra, 2 mastócitos, né? Então, veja bem, a outra informação importante aqui é que a gotícula de gordura fica no citoplasma da célula. Aqui está o núcleo, aqui está o citoplasma, né? E elas são separadas por uma única monocamada de fosfolipídio, que é termodinamicamente estável porque ele está separando uma gordura da outra. Então, ele se entende que a gordura, fosfolipídio é gordura, e aqui gordura. Está todo mundo em ordem aí, né? Aqui não tem mais nada, é só isso mesmo. Então, tecido conjuntivo é só essa estrutura mesmo. Vamos dar uma revisada aqui na legenda, então. Tecido adiposo unilocular. A ponta da seta indica o núcleo do adipócito. A ponta da seta, o núcleo do adipócito. E as setas indicam anéis de citoplasma que circundam a gota lipídica. Anéis, né, de citoplasma que circundam as gotas lipídicas. Né? Essa aqui, ó, a fina delgada de fosfolipídio. Observe-se também uma trabécula de tecido conjuntivo. Isso aqui é tecido conjuntivo, né? Aqui não dá para ver nessa coloração, mas ele é o denso não modelado. Na qual encontra-se 2 mastócitos. Aqui 2 mastócitos. Está bem mais bonito aqui do que nas próprias aulas de mastócito, né? E aqui de novo. Agora aqui está mostrando bem o que? O tecido conjuntivo, né? Você tem vasos, mas aqui ele vai mostrar bem o espaço entre eles. Está vendo? Isso aqui é tecido conjuntivo. E você tem células do tecido conjuntivo aqui, né? Além das células do próprio adipócito, né? Então, o tecido locular apresenta septos de tecido conjuntivo que contém vasos e nervos. Desses septos partem fibras reticulares. Lembra a aula de tecido conjuntivo? A fibra colágena, a fibra reticular e a fibra elástica. Aqui são fibras reticulares, é feita de colágeno tipo 3, que sustentam o tecido adiposo. Né? No corte de tecido adiposo unilocular aqui, de um mamífero jovem, né, as setas indicam o núcleo de adipócito. A seta indica o núcleo do adipócito. Aqui é um núcleo do adipócito. O núcleo da célula adiposa. Comprimidos. Veja, os núcleos são um pouquinho achatados, tá vendo? Já os asteriscos, né,
sobre o tecido conjuntivo de sustentação. Aí você tem aqui o tecido conjuntivo de sustentação, tecido conjuntivo, células do tecido conjuntivo, que é fibroblasto, e aqui é denso não modelado, né? Os triglicerídeos armazenados nas gotas de lipídio originam-se de diferentes maneiras, né? Essa gordura que é armazenada aqui, que a gente chama de, o nome bonitinho da gordura é triglicerídeos. Por quê? Porque é um glicerol com 3 moléculas de ácido graxo, né? Já a gente vai ver isso. Por enquanto, a gordura, o triglicerídeo, ele chega como? Como quilomicro, ou seja, ele é ele é absorvido no intestino delgado como uma grande gota de gordura, um pouquinho de proteína, né? Mas a principal característica é uma grande gota de gordura. Né? Ou então, aquele que vem lá do fígado, né? A gordura que vem presa a quem? A lipoproteína, que pode ser very low, que é de baixa, muito baixa densidade, o low, né? Aqui não está escrito, mas tem o low, você tira o V aqui, fica o LDL, e o HDL, que é o de high, né? HDL é de high, alta densidade, L de low, baixa densidade. Very low é de muita baixa densidade. Very é muito, muito baixa densidade. Independente da densidade do lipídio, né, ele está preso a uma lipoproteína. Então a gordura vem preso a essa lipoproteína, que pode ser de densidade variada aqui, feita lá do fígado, né? E também as células adiposas, elas fabricam gordura a partir de açúcar, né, com o estímulo da insulina. Então essas são as fontes, né? Da onde que chega o triglicerídeo que fica aqui, a gordura que fica aqui, ela chega ou do quilomicron, ou vem lá do fígado, ou a própria célula fabrica, certo? Aqui está mostrando como é que chegam os dois tipos, do quilomicron e da lipoproteína, que pode ser very low, low ou high, né? Muito baixa, baixa ou de alta densidade, né? Que é o famoso HDL, LDL e VLDL, né? O perigoso que mata o povo é o VLDL. Você tem que ficar de olho no seu exame do VLDL. Esse aqui que está mais associado com as cardiopatias, né? Com as coronopatias, mais especificamente. Bom, a gordura que está aqui ou que está aqui, né? Elas vão ser quebradas por esse carinha aqui. Olha aqui, como é que ele chama? Lipase liproteica. Essa lipase liproteica está nesse vaso, somente nesse vaso, porque esse vaso está no sistema, no tecido adiposo. Os outros vasos que não são tecido adiposo não vão ter. Essa lipoproteína aqui, ela é secretada pelo adipócito e ela veio para cá. Ele não está mostrando isso aqui nesse desenho, mas eu estou falando para você, ó, essa lipoproteína ela veio daqui, o adiposo, a célula do tecido adiposo, né, o adipócito, secretou essa enzima veio para cá, viajou e se estabeleceu aqui, né? Que na Valdeci, nasceu em Pitangueira e se estabeleceu em Aracaju. Esse aqui nasceu no adipócito e se estabeleceu no vaso do adipócito. O que ela faz aqui? Ó? Ela vai pegar o triglicerídeos. Ó, 1, 2, 3, glicerídeo. Porque isso aqui de cima é o glicerol e aqui são 3 ácido graxo. O que é ácido graxo? É uma cadeia longa de carbono e hidrogênio. Certo? Quando quebra, ó, libera o ácido graxo e o glicerol. Eles atravessam a membrana, né, e aqui eles são remontados, né, dentro, formando a gota de gordura. Isso aqui é a gota de gordura. Aí existe um outro tipo de lipase lipoproteica aqui. Essa lipase lipoproteica é diferente dessa, né? Mas faz a mesma coisa. Ela quebra. Mas por que ela é diferente? Porque essa aqui depende da ação do MP ciclo, que depende do quê? Da adrenalina que é liberada aqui, ó. Ele não está mostrando, mas quando libera a noradrenalina aqui, a noradrenalina ativa o sistema segundo mensageiro chamado AMP cíclico, como vocês devem ter visto já na fisiologia, né? Esse AMP ciclo é simplesmente um mensageiro. Quando liga no receptor aqui da noradrenalina, ativa a formação de MP ciclo, o MP ciclo vem aqui e fala para a lipase lipoproteica: miga, libera aí uns glicerol, uns ácido graxo para mim, miga, libera aí. Ah, pode deixar, amiga. Aí vem aqui e libera, quebra ele de novo, só que agora no sentido inverso. Por que essa lipase é chamada dependente de hormônio, sensível a hormônio? Por quê? Porque ela vai atuar e vai liberar essa gordura para o tecido quando ela resolver o quê? Receber o comando aqui hormonal. Nesse caso aqui, o neurotransmissor. Porque a noradrenalina pode ser, a norepinefrina pode ser hormônio, pode ser neurotransmissor, né? Ela recebe esse nome, né? Mas ela é ativada aqui pelo neurotransmissor norepinefrina, que ativa, manda o recado para o segundo mensageiro, chamado MP ciclo, segundo mensageiro. Quem que é o primeiro? O próprio neurotransmissor é o primeiro mensageiro. Segundo mensageiro é o MP ciclo, e quem é o receptor da mensagem? Lipase sensível ao hormônio.
Essa lipase sensível ao hormônio vai quebrar e vai liberar o glicerol vai para o fígado para ser metabolizado ou para ser reutilizado e montado de novo aqui, lá no fígado, né? Não aqui no vaso. E aqui ó, a albumina tem uma parte dela hidrofóbica que pende os ácidos graxos e leva isso aqui para onde? Para onde está demandando a alimentação, né? Quando é que isso aqui acontece? Quando você está de jejum intermitente, quando você vai para o churrasco e fica bebendo e não come, né? Então o que acontece? A gordura vai sendo liberada aqui. Então o corpo está precisando, não tem açúcar, então o sistema nervoso manda um recado aqui, fala, ó, libera o que tem de gordura aí que acabou a gasolina. Acabou o açúcar, não tem carboidrato. Então vamos mandar a gordura. Aí manda a gordura, que o preferencial é o carboidrato, né? Como fonte de energia. Acabou o carboidrato, você começou a fazer exercícios. Os primeiros 40 minutos é carboidrato, depois é esse sistema aqui, ó. Certo? Então, aí distribui, entendeu? Então nós temos aqui a lipase liproteica. Então veja, a lipase liproteica é uma secreção do tecido adiposo. Por quê? Porque ela secreta e vem parar aqui onde? Nos vasos do tecido adiposo, certo? E serve para o que a gente acabou de ver, para fazer hidrólise do quilomicron e do VLDL, ou seja, para quebrar os triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. E ela quebra para ser montado a gota, e é o de baixo, a lipase sensível ao hormônio, quebra para liberar o combustível para a corrente sanguínea. É a mesma coisa, essas duas aqui são exatamente essas duas aqui que eu estou falando aqui, ó. Lipase lipoproteica, tá aqui, ó, lipase lipoproteica, essa daqui. Tá aqui, lipase liproteica. E essa aqui, ó, lipase sensível ao hormônio, ó. Lipase sensível ao hormônio. Então aqui é um resumo da ação dessas duas lipases, porque aqui a gente está falando da secreção. Porque não tem só a lipase, ele secreta também leptina. E leptina para que serve? O leptina é o hormônio da saciedade. Ele regula a saciedade. Mas ele tem outras funções, dentre as quais a principal é a regulação da menarca. Isso é uma descoberta recente, você não vai achar isso em livro. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando aqui, cai na prova, mas não está no livro. O que é a menarca? A menarca é a primeira menstruação da mulher. Eles descobriram que nas populações, não é o indivíduo, veja, é uma análise populacional. Nas populações mais obesas, as mulheres, em média, têm a menarca antes. Por quê? Por causa do excesso de liberação de leptina. Essa leptina avisa o cérebro, olha, está na hora de amadurecer sexual. Aí o cérebro começa a produzir os hormônios para o amadurecimento sexual da mulher, né? E aí a primeira ativação do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, para você ter a produção de FSH, LH, estrógeno, progesterona, e a mulher iniciar ali a maturação sexual. Quem dá o start é a leptina, um hormônio produzido pelos adipócitos que chega na onde? Lá no cérebro e dá o start. Chega para o cérebro e fala assim, ó, quem manda aqui sou eu, está na hora de começar. Começa aí, amadureceu. E ela é responsável então pela menarca. Tem outras funções também, que também não estão nos livros ainda, mas o mais importante é essa aqui, certo? Que pode cair na prova, menarca e regulação da saciedade, certo? Aqui é a histogênese, né? Como é que forma? Então você tem lá uma célula do mesênquima, né? Multipotente, mesenquimal, pode formar fibroblasto, pode formar lipoblasto. Esse lipoblasto amadurece, né? E quando ele amadurece, ele se parece muito com o multilocular. Mas aí ele pode amadurecer, se diferenciar em multilocular ou amadurecer, se diferenciar em unilocular. Por que tem flechinha para os dois lados? Porque a depender da situação ambiental, ele pode fazer mais esse, ou até mesmo regredir esse e se diferenciar nesse. Pode alternar entre um tipo e outro. Por isso que as setas são dos dois lados. Eles respondem a essa regra metabólica, né? Se você começa a emagrecer, fazer dieta, esse cara aqui começa a virar esse aqui. Então, aqui é o tecido adiposo multilocular, o outro, que a gente chama de gordura parda, ou gordura amarela, né? Veja que o núcleo agora é redondo. Como é que era o outro? Vamos lembrar, volta lá. Como é que era mesmo? Como é que é mesmo? Ó, achatado. Unilocular, o núcleo é achatado. E no multi? No multilocular, o núcleo é esférico, ó, redondinho, certo? E é multilocular, por quê? Porque você tem um monte de gota de gordura dentro de uma célula. Uma gota, outra gota, cheio da gota, certo? Então, são células que caracteristicamente contêm núcleos esféricos, a seta está mostrando ali, e múltiplas gotículas, por isso que ele é multilocular. Aqui está mostrando, ó, em cima unilocular, embaixo multilocular com núcleo esférico, certo? Aqui está mostrando um desenho, mostrando uma característica muito importante dele, que ele é cheio de mitocôndria. Por que, professor, que ele é cheio de mitocôndria? Porque uma das principais funções desse tecido é o aquecimento, tanto no recém-nascido quanto em animais que hibernam, né? Você está vendo aqui em amarelo o multilocular, e aqui misturado no animal. O animal mesmo, que não é vegetal, né? O bebê é animal, não é vegetal. O animal, o bebê, né, os recém-nascidos têm uma proporção maior dela, né, e isso ajuda ele a controlar a temperatura do corpo, manter o corpo mais aquecido, né.
Além deles terem também desenvolvido, né, aquele panículo que eu falei no começo do curso, que recobre toda a superfície, né, fica por baixo da epiderme, o tecido adiposo, né? E aqui nessas regiões, ó, se concentram o de gordura amarela, principalmente função dele o quê? Termorregulação e saída da hibernação, né? Ele é muito comum nos bebês e também mais ainda em animais que hibernam, porque a saída da hibernação vai ser regulada por esse tecido, assim como a termorregulação também vai ser regulada por esse tecido, certo? A outra característica dele é que a vascularização dele é abundante. E é isso aí, pessoal.